24 de dezembro, Natal do Senhor. Nós já antecipamos essa alegria de podermos celebrar este momento marcante na noite de hoje, essa noite tão santa. Eu quero iniciar dizendo aquilo que durante o ano todo nas catequeses eu já expliquei. Não é aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. É a celebração do mistério da encarnação daquele que sempre existiu, que é, portanto, eterno. E é essa eternidade que decide romper o tempo e o espaço para habitar entre nós. Por isso, na noite de hoje, nessa noite santa, nós somos convidados a olhar menos para a manjedoura de fora e olhar mais para o presépio que precisa nascer dentro de nós. Porque o mistério do Natal não é apenas um fato histórico. O Natal é um acontecimento interior. Deus nasce no tempo e no espaço para poder nascer no coração humano. E aqui vem a maior beleza de tudo isso. O cristianismo não começa com uma ideia. O cristianismo começa com um encontro. O verbo, o logos de Deus, não é um conceito abstrato. O verbo, o logos, tem rosto, tem carne, sangue, tem história. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E eu sempre lembro que as trevas não são apenas o pecado que nos leva para a escuridão. As trevas são também a desordem do amor, não saber amar. A gente se perde quando ama o que não pode nos salvar. Essa luz, portanto, não é irracional, não é mágica, não é alienante. A luz pré-anunciada pelo profeta Isaías é o Logos, a razão criadora que entra na história. O Natal é o anúncio, eu diria, escandaloso de que o sentido do universo não é a confusão, não é o caos. O sentido do universo é o amor inteligente de Deus. A luz que nasce não apaga a razão humana. A luz, o verbo logos que nasce, cura a razão humana. O menino anunciado pelo profeta Isaías vai carregar títulos pesadíssimos, imensos. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Eis o paradoxo cristão. A eternidade cabe no colo de uma mãe. O Logos eterno, que existe antes de todos os séculos, que é Deus de Deus, que é luz da luz, que é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que foi gerado, não criado, e que é consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. O Logos eterno aceita aprender a falar, aprender a andar, aprender a obedecer. A razão suprema de todas as coisas, pela qual todas as coisas foram feitas, se submete ao tempo. Deus não domina o mundo pela força, mas pela humildade. Isso muda tudo. O cristianismo não é a religião do poder e da imposição. O cristianismo é a religião do sentido, do significado. O salmista nos chama a cantar um cântico novo. E o cântico novo não é apenas uma música, uma harmonia, uma melodia nova. O cântico novo é uma vida inteira transformada. Quem encontrou o verbo, Cristo, não repete melodias antigas. Melodias de medo, violência, indiferença, estupidez. O cântico novo nasce quando a vida entra em harmonia com o verbo, com o Logos. Nasce quando a fé e a razão deixam de brigar e quando o coração e a inteligência caminham juntos. Fé e razão. Duas asas que nos elevam para Deus. São João Paulo II. Céu e terra se alegram porque no Natal o mundo deixa, pelo menos deveria, deixa de ser absurdo. O mundo passa a ser habitado. Paulo escreve ao seu amigo Tito, na segunda leitura, afirmando que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Não se esqueçam disso. A graça de Deus
não é prêmio para os fortes. A graça de Deus é remédio para os feridos. Nunca se esqueçam disso e eu repito: a graça de Deus não é prêmio para os fortes. A graça de Deus é remédio para os feridos. Há quem queira aumentar as feridas sem ao menos se compadecer da dor alheia. A graça de Deus educa o homem por dentro, de dentro para fora. E é a graça de Deus que liberta o homem das paixões que o desumanizam. O Logos encarnado, o Verbo, não vem só perdoar a humanidade. O Verbo de Deus, o Logos, vem ensinar a viver. Por isso a data de hoje, Natal, é pedagógico. Deus entra na história para reeducar o desejo humano, para devolver ao homem a capacidade de escolher o bem. E então nós chegamos ao evangelho que o querido Lucas escreve. E ele diz: houve um decreto do imperador romano, um recenseamento. Era obrigatório todos os cidadãos se recensearem, porque era assim que eles contavam o número de pagadores de impostos para os próximos anos. E o recenseamento iria dizer quanto de imposto o império receberia. E no meio disso tudo, uma viagem cansativa de Nazaré até Jerusalém. E nessa viagem, uma mulher grávida prestes a dar à luz. Eu amo essa cena, porque essa cena revela a ironia divina. Enquanto o mundo todo estava se organizando pelo poder, Deus se manifesta na simplicidade. O verdadeiro Senhor de todas as coisas nasce fora da lógica do império. César Augusto manda contar pessoas, números. Deus vem contar histórias. O imperador impõe números, preço. Deus oferece um nome. Não havia lugar para eles entre Nazaré e Jerusalém, na hospedaria de Belém. E aqui eu sempre paro. Porque essa frase não é apenas geográfica, ela é espiritual. Nós não estamos falando do mapa da Judéia ou da Galileia. Não havia lugar no coração do mundo para Deus nascer. O Logos vem, mas não encontra espaço. E ainda assim, ele nasce. Deus não desiste do homem, mesmo quando o homem não tem tempo para Deus. Os anjos, seres divinos, anunciam a paz. O Logos nasceu. Não a Pax Romana, que é construída pela espada e pela guerra, imposta, mas a paz que nasce quando o homem se reconcilia com a verdade. Paz, meus queridos, é a tranquilidade da ordem. E essa ordem é o Logos, o Verbo habitando o nosso coração inquieto. Por isso, os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento são os pastores. Gente simples. Na hierarquia judaica, as pessoas que estão na base da pirâmide social, os mais simples dos simples. Porém, gente aberta. Gente que ainda sabe se admirar, se deslumbrar. Hoje nasceu para nós um Salvador. Hoje. Não é quando você resolver tudo. Não é quando a sua vida estiver perfeitinha. É hoje. Na noite. No frio. No improviso. O Logos de Deus, o Verbo, entra na fragilidade para reorganizar e salvar a fragilidade. Eu acredito profundamente que o Natal seja isso. Deus entra na nossa história para curar o nosso tempo, o nosso espaço. Deus entra na nossa carne para salvar-nos
do desejo incontrolável. Deus entra na nossa razão para devolver o sentido das coisas. Deus se faz criança, o mais frágil de todos os animais que possa existir. Um filho de homem. Deus se faz criança para que o homem aprendesse a voltar a ser filho. O Logos se fez carne para que o homem não tenha mais medo de pensar, de amar e de crer. Na noite de hoje, não olhemos apenas para Belém bíblica, vamos olhar para dentro. E olhando para dentro, que a gente possa rezar. Senhor, que o teu Logos habite minhas trevas. Onde há confusão, que o seu Logos traga sentido. Onde há dureza e ignorância, que ele traga ternura. Onde a fé se separou da razão, que ele possa reconciliar. E onde não há lugar para ti, ensina-me a abrir espaços. Porque hoje nasceu para nós o Salvador. E quando o Verbo de Deus, o Logos, entra na carne humana, é impossível as trevas vencerem a luz. Um Feliz Natal a todos. Deus os abençoe.